Muito bem, para você acompanhando o site da Rádio Muriaé, nós estamos na Delegacia de Homicídios, ao lado do delegado Dr. Tairone Espíndola, que aproximadamente 20 dias após o crime conseguiu elucidar e prender um suspeito policial militar aqui da cidade de Muriaé de ter participado do crime da manicure, lá no bairro da Barra, no dia 1º de junho. Ou seja, ontem, dia 21, o policial acabou sendo preso em um shopping aqui da cidade. Dr. Tairone, seja bem-vindo ao site Rádio Muriaé. Como é que vocês chegaram até esse policial militar? Então, Gilson, boa tarde, um prazer falar contigo, com os ouvintes da rádio. A estrutura hoje da Delegacia de Homicídios, ela funciona com o delegado titular, que sou eu, e nós temos o Dr. Gleidson, que é o delegado adjunto, que está atuando em cooperação conosco, reforçando, na verdade, né, o quadro de policiais que nós já tínhamos antes. Como nós já tivemos a oportunidade de conversar outras vezes, nós contamos aqui com uma equipe qualificada de profissionais experientes, de investigadores experientes, que estão acostumados a esse tipo de desafio. Eu cheguei a dizer na entrevista coletiva que quanto mais complexo e mais desafiador é o crime, maior é o empenho da equipe. Por quê? Porque nós somos movidos a isso, a desafios. Então, a partir do evento, a partir do crime em si, o que nos chamou a atenção foi buscar, e é o ponto de partida de qualquer investigação de homicídio, é a gente buscar uma motivação, né? Um vínculo entre autor e vítima, para a partir daí você começar a conjecturar o propósito e o que levou àquela prática criminosa. Então a equipe, inclusive, se deslocou ao local, o Dr. Gleidson esteve lá no local, inclusive, e a partir daí nós começamos a debater internamente qual teria sido essa motivação. Então várias linhas nos chegaram, nós trilhamos vários caminhos e à medida que a investigação foi evoluindo, nós fomos descartando aquelas hipóteses, né? Como a hipótese de crime passional, como a hipótese de um eventual agiota que pudesse ter ido cobrar um valor que não tinha sido pago, enfim. E a partir daí nós fizemos uma busca incessante, inclusive por mais de 3 dias, né, para poder encontrar imagens desse veículo utilizado no crime. É importante lembrar, Gilson, que no dia do crime, o próprio policial militar suspeito de ser o autor dessa execução, ele próprio disseminou entre os policiais militares que trabalhavam naquele dia, ele disseminou informações falsas para poder direcionar e afastar as equipes do local onde essa vítima foi executada. Tirar o foco no caso. Exatamente. Ele, inclusive, passou informações falsas, porém, usando o modelo do veículo verdadeiro. Né? Nas informações dele, o veículo estava numa localidade diametralmente oposta ao local onde essa execução aconteceu. Enfim, imediatamente nós, né, desse trabalho de local, nós conseguimos imagens e pelo menos o modelo desse veículo, e a partir daí é uma corrida contra o tempo para poder resgatar e buscar imagens, né, desse veículo, e nós verificamos que o veículo transitou dentro da cidade de Muriaé sem placas. Né? Isso chamou a atenção primeiro pela ousadia desse autor, porque ele poderia eventualmente se deparar com uma viatura da Polícia Militar fazendo uma ronda qualquer, e ele certamente seria abordado, né? Porque é um tipo de veículo, né, circulando sem placa, isso é um tipo de comportamento que chama atenção. Então a ousadia, né, desse atirador e o fato também dele ter levado apenas o celular da vítima. Nós ali naquele momento já identificamos que ele estava em busca de recolher e apagar qualquer tipo de prova que pudesse vinculá-lo à vítima. Então o fato dele ter levado o celular da vítima também nos intrigou e nos revelou que existia uma relação, né, pretérita entre autor e vítima. A partir daí, então, como nós dissemos, o Dr. Gleidson se deslocou para Belo Horizonte com uma equipe, eles ficaram por lá aproximadamente 4 dias de forma ininterrupta, rastreando a sequência desse veículo, porque esse veículo passou de mão em mão até nós chegarmos, né, no seu último proprietário, que adquiriu esse veículo no dia 27, 3 dias apenas antes da morte da manicure.
E esse último proprietário ele não soube precisar em que condições ele vendeu esse veículo e para quem ele entregou esse veículo. Esse, inclusive, foi um dos motivos que levou à captura dele lá em Belo Horizonte. A equipe que foi para Belo Horizonte, ela ficou lá encarregada de fazer esses levantamentos, né? Em paralelo a isso, nós recebemos a informação de que a Nayara tinha uma série de apólices de seguro, apólices essas com valores milionários, quando somados, onde a sua mãe era beneficiária. E não condizia com a condição de vida dela. Sim, até para poder pagar uns seguros de vidas sucessivos, como ela fez, ela teria que ter uma condição financeira mais abastada, porque isso gera uma despesa mensal num valor significativo, né? E a partir daí, então, nós começamos a buscar quem teria esse interesse, quem teria contratado todos esses seguros em nome dela e verificamos que a mãe dela é a beneficiária de todas essas apólices, né? É uma pessoa de origem simples, humilde, que acabou nos revelando a relação de confiança que ela tinha com o seu sobrinho, que é um policial militar, e que de fato o sobrinho tinha levado até ela uma série de documentos que ela assinou na confiança que ela sempre teve dele, né? E aí a partir daí então nós acendemos a luz amarela para a possibilidade real desse policial estar de fato envolvido, e nós verificamos aí refazendo, inclusive verificando imagens de câmeras nas proximidades da residência dele e tal, nós verificamos que ele de fato era o condutor do veículo naquela ocasião em que o crime foi praticado. Então, nós solicitamos, né, pedimos a prisão temporária dele. Essa prisão ela é importante, até por se tratar de um policial militar, um agente de segurança. É natural que pessoas que eventualmente possam ter alguma informação se sintam intimidadas pelo fato, né, do suspeito estar nas ruas. Então, nós usamos isso certamente foi um dos fundamentos que motivou a prisão. E hoje, Gilson, a gente pode te assegurar que nós temos um arcabouço probatório extremamente robusto e seguro da participação desse policial militar. A Delegacia de Homicídios, como nós tivemos a oportunidade de conversar aqui outras vezes, e também lá nos seus programas, nós trabalhamos com fatos, né? Investigações complexas aí, de outros casos tão complexos quanto esse, nós buscamos sempre trabalhar de forma técnica e isenta para levar essa pessoa a responder. Não é a polícia que condena ou absolve alguém. Por isso que existe a justiça. O nosso papel é levar até a justiça esses elementos. E a gente acredita que nesse caso específico nós estamos nesse caminho muito certo, muito seguro de que a motivação do homicídio da Nayara foi uma motivação financeira. Foi a ganância que acabou permitindo e induzindo esse policial militar a engendrar todo um plano mirabolante para se beneficiar dessas indenizações securitárias. Bom, no momento da prisão ele estava num shopping da cidade e logo depois vocês foram à casa desse policial e cumpriram o mandado de busca e apreensão. O que foi apreendido na casa dele? Certo é que duas armas foram apreendidas. Uma dessas armas foi usada no crime ou não? Sim, nós ainda não sabemos se as armas encontradas são compatíveis, né, com os projéteis que foram arrecadados no local do crime. Essas armas, inclusive, é importante registrar, uma é da própria corporação a qual ele pertence, a outra era uma arma de uso particular dele, registrada em nome dele. É importante dizer, nenhuma das duas armas eram clandestinas, né? Mas não está descartada a possibilidade dele ter feito uso de qualquer uma delas ou até mesmo de uma terceira para poder efetuar o crime. Durante a prisão e a captura dele ontem, não houve resistência. Inclusive, nós tivemos a iniciativa de convidar a Polícia Militar para participar dessa diligência, considerando que se trata de um integrante, né, da instituição, e ele prontamente nos atendeu, permitiu também o acesso à sua residência. Nós recolhemos alguns documentos, inclusive computadores, que vão ser periciados e analisados
para corroborar ainda mais esse leque de elementos que eu repito, nós já temos contra ele que são muito robustos e informam, né, indicam de forma bem contundente a prática criminosa, a autoria da prática criminosa. Esse rapaz que foi preso em Belo Horizonte, ele seria então o último dono do carro? Seria isso? Sim. Quando o carro foi usado no crime? Ele teria passado, a gente ainda está apurando, como eu disse, a investigação ainda está em curso, né? Essa investigação não está concluída. Ela vai entrar numa segunda etapa, que é a etapa final agora, mas o que a gente apurou até agora é que essa pessoa de Belo Horizonte poderia ser o elo de ligação do carro com o policial militar. Teria sido a pessoa que talvez tenha, muito provavelmente, né, possa ter feito o elo de conseguir esse carro, o veículo que foi utilizado no crime. Na verdade, o carro ele foi deixado na cidade de Viçosa. Ele pegou em Viçosa mesmo ou pegou em Belo Horizonte? Não, pegou em Belo Horizonte. E deixou em Viçosa? Pegou em Belo Horizonte, depois do crime ele deixou o veículo em Viçosa. Inclusive deixou uma moto para pegar o carro. Para depois, não, a moto dele, ele já tinha deixado a moto em Viçosa dias antes. Sim. Depois que ele abandonou o carro do crime em Viçosa, ele pegou a moto dele. Ele abandonou o carro? Ele abandonou, ele não entregou para ninguém? Não, ele abandonou, deixou o carro em Viçosa e imediatamente se apoderou da própria moto dele e voltou para Muriaé. Inclusive, esse lapso de tempo de deslocamento entre Muriaé e Viçosa, logo após a prática do crime, no dia, é exatamente o lapso de tempo onde ele desliga, né? Ele fica incomunicável nesse período exatamente na tentativa, né, de não ser rastreado esse trajeto que ele fez, que nós conseguimos recuperar através desse trabalho ali insistente de recuperação de imagem. Ele se mostrou em algum momento preocupado com alguma ação da Polícia Civil? A todo instante, Gilson, nós temos informações aqui de que ele buscou de uma forma muito atípica detalhes da investigação. Tudo bem que nós estamos falando de um policial militar que, em tese, teria tido um parente assassinado. E é comum essa troca de informações entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. Isso é natural e até desejável. Se é do meio, você sabe que a gente trabalha dessa forma. Só que no caso dele específico, o que nós percebemos é que houve um interesse muito intenso, não apenas para saber o desfecho da investigação, mas para buscar detalhes da investigação que não são comuns de ser repassados para ninguém fora do âmbito dos próprios investigadores. E isso nos chamou a atenção efetivamente, né? Porque era um interesse por detalhes que são muito peculiares de uma investigação e que não eram compartilhados e não foram compartilhados com ele, né? Apesar das insistências dele nesse sentido. Então a gente acredita que ali ele já estava tentando uma informação privilegiada para saber se a investigação estava próxima ou não dele, né? Entendi. E a operação deflagrada ontem foi intitulada como Íntimos, por ser parente? Sim. Íntimos é uma expressão em latim, né? A origem da palavra intimidade, da origem à palavra intimidade, para poder demonstrar exatamente esse elo, esse vínculo, né? Parental, inclusive, e esse vínculo de proximidade que o policial militar tinha tanto da própria vítima, mas principalmente da sua mãe, né? A ponto de conseguir induzi-la a assinar uma série de apólices de seguro, que hoje nós já temos um levantamento preliminar aqui, que somadas todas essas apólices, o prêmio dessas indenizações chegaria a mais de 20 milhões de reais. Um valor bem alto, né? Alto, considerável. Isso demonstra a precipitação e a premeditação dele, né, de todo o planejamento e a motivação também que o conduziu para esse erro fatal. Agora eu te pergunto, só para a gente fechar essa entrevista, eu sei que tem muita gente querendo saber detalhes, né? As pessoas que estão acompanhando aí o nosso site, eles tentaram sacar esse seguro? Já tinha dado tempo depois da morte? Não, então, o processo de seguro, o processo de liquidação de um seguro, ele é realizado depois de uma espécie de auditoria, né? Alguns chamam de sindicância, enfim, a própria seguradora,
ela faz uma auditoria interna verificando essas circunstâncias e condições do evento, para só então, posteriormente, no segundo momento, efetuar o pagamento de uma indenização, o que é natural em qualquer seguradora. Foi nesse momento que os nossos objetivos se cruzaram, o da Polícia Civil com a seguradora, né? Então, ao solicitar informações da seguradora e ao receber as informações que eles também tinham, para nós ficou muito claro que todas aquelas apólices contratadas anteriormente tinham um único objetivo, né? Que elas tinham sido contratadas também pelo autor executor. Então, por conta disso, a seguradora suspendeu esses pagamentos, né? E não chegou a liquidar essas indenizações. Agora, o que chama atenção é que eu fui no dia, inclusive, né, no dia em que a cabeleireira foi baleada. Depois o Dr. Gleidson teve no hospital, depois que ela passou por um procedimento, e tentou, né, conversar com ela a respeito de quem seria o possível autor, e ela nada disse, não declinou o nome de ninguém. Nós não temos, Gilson, testemunhas oculares do evento, né? No momento dos disparos, você tinha o agressor, o atirador e a vítima. Pelas informações que nós temos e que ela própria havia passado, a vítima estaria com o rosto coberto, uma máscara, né, blusas de manga comprida, o que dificultou ela de identificá-lo. Mas naquele momento em que o Dr. Gleidson a entrevistou no hospital, ela estava plenamente lúcida e consciente. Inclusive, foram cogitadas ali junto a ela algumas hipóteses, como eu disse anteriormente. Como a gente estava numa fase embrionária da investigação, a gente não estava descartando nenhum tipo de possibilidade. Então, nós fomos tentando interagir com ela para buscar esclarecer essas linhas, né? E ela estava muito lúcida e tranquila. Inclusive, os próprios médicos que a atenderam estavam muito confiantes na recuperação dela, né? O que nos causou até uma estranheza nos dias subsequentes, quando nós soubemos que ela teve uma piora significativa e depois veio a óbito. Inclusive, nós estamos apurando ainda circunstâncias e outras possibilidades que indicam, né, talvez, inclusive, que ele próprio tenha a visitado no hospital, né, o que seria algo gravíssimo, considerando ele já ter tentado contra a vida e talvez não conseguindo o seu intento, ter buscado concluir isso no hospital. E terminar o serviço no hospital. Isso é uma hipótese que ainda está sendo levantada, trabalhada e apurada dentro da investigação. Bom, doutor Tairone, mais uma vez eu estou aqui para parabenizar o seu trabalho, toda a sua equipe, doutor Gleidson. Foi uma aquisição sensacional aqui para a Delegacia de Homicídios, né? Veio somar e muito. O trabalho tem desenvolvido ainda mais, né? O trabalho já vinha num bom andamento, e com a chegada do delegado Gleidson, deu mais um upgrade, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Então, eu sei que não é fácil cortar na própria carne, mas é o que manda o figurino. Né? A gente lamenta, como eu disse na entrevista, nós não temos prazer, né, de realizar esse tipo de prisão, de captura, mas, como eu te disse, profissionalismo acima de tudo. Nós tivemos uma vida perdida, toda a vida importa, nessa circunstância ainda mais, e a gente não vai se furtar de cumprir a nossa missão, né? Seja diante do desafio que for, diante da complexidade que for e diante de quem for o suspeito. A Delegacia de Homicídio trabalha dessa forma desde quando eu assumi aqui. Você vem acompanhando o desenvolvimento do trabalho e sabe que a equipe é muito focada nos nossos objetivos. São desafios que são lançados aí e que surgem a cada dia, e como você disse bem, com o reforço do Dr. Gleidson, nós nos tornamos ainda mais fortes, e o nosso espectro de alcance, a nossa alça de alcance aumentou muito, né? Felizmente vai aumentar ainda mais. Nós temos ainda aí até o final do ano, nos próximos meses, vocês terão conhecimento aí de outras novidades dentro da estrutura da Delegacia Regional, onde vocês vão perceber que nossa capacidade investigativa, se Deus quiser, vai aumentar bastante, com resultados que se voltam não para o Dr. Tairone, para o Dr. Gleidson, para os investigadores,
essa vitória, os resultados são para a sociedade de Muriaé. Nós já falamos aqui outras vezes, nós não estamos dentro da cabeça das pessoas para poder adivinhar quando que a pessoa vai cometer um ato bárbaro desse, né? Esse planejamento e um ato bárbaro, mas a partir do momento que ele é posto em prática, nós vamos para a caça. E quando a gente caça, a gente tem grande chance de voltar com a presa. Tá certo. Obrigado, então, doutor Tairone, delegado de homicídios aqui da cidade de Muriaé, falando a respeito desse crime que abalou, inclusive, o bairro da Barra, né? Foi o crime da manicure, que foi morta no dia 1º de junho aqui na cidade de Muriaé.